Então, senhores, brotei mais um vídeo leve aqui no canal. Deixa eu só dar uma informação. Eu não sei, acho que tem dois caras que escolheram o Telegram, eu não consegui mandar mensagem pra eles, né? Mas tinha dois caras procurando assessoria pra Austrália, é hoje, né? 8 horas da noite. Me chamaram no Telegram, se vocês estiverem escutando, provavelmente não, né? Mas farei hoje assessoria hoje 8 horas da noite, né? Mas vamos ao vídeo aqui. Cara, eu sojei, cara. A grande verdade é que eu sojei. Eu aprendi que deve ter alguma coisa. Não, deve não, né? Tem alguma coisa na água da Austrália, já tem até matérias sobre isso, os ouvintes ficam até me mandando isso. Mas eu senti que eu sojei. Eu tenho que desabafar aqui com vocês porque eu sojei. Posso fazer um vídeo de desabafo? Tenho esse direito? Porque é só vocês que escutam e fiquem, escutei o vídeo e falei, agora já entendi as coisas. Posso desabafar agora? Eu tenho esse direito de desabafar aqui no meu canal? Eu acho que eu tenho esse direito, né? Então, basicamente eu tava, até enquanto eu tava digerindo ainda isso, essa cagada que eu tomei na cabeça, eu também tava assistindo um vídeo que, agora não sei quem me mandou, cara, eu não lembro. Me mandaram um vídeo daquele tal de Guipa, né, que, cara, pô meu irmão, eu abro um vídeo dele, eu sinto, sei lá, 2, 3 anos da minha vida indo embora, tá ligado? É aquela mesma coisa do cigarro, se você fuma um cigarro você perde 5 minutos da tua vida. Abri um vídeo do Guipa, eu perco 2, 3 anos. Eu me sinto mal abrindo o vídeo daquele cara. Eu me sinto mal. Porque eu realmente acredito que ele não tá fingindo, que ele não é um personagem, tá ligado? Que ele é daquele jeito ali. E isso que me dói, cara. Eu gosto mais de ver o cara que ele é vagabundo. Que o cara, ele mente, que o cara é descarado. Tu vê que o cara ali, ele quer alguma coisa, ele quer ganhar alguma coisa. Mas quando tu vê que um cara realmente pensa assim, igual o caso do Guipa, né? Me dói um pouco no peito. Mas é aquela coisa, né? Quase que ele se ferrou com o tipo de mentalidade que ele tem. Eu não sei se vocês viram, mas teve um vídeo do Guipa onde ele tava falando que. Pra quem não sabe quem é o Guipa, né? Provavelmente vocês não sabem. O Guipa é basicamente um cara que fica na internet. Ele sempre trabalhou com negócio de esporte, né? Futebol, esse tipo de coisa. E pior, cara, que ele tinha umas visões legais sobre o futebol, algumas coisas legais sobre o futebol. Quando ele pegou mais essa parada de feminismo e coisa do tipo, aí ele se tornou um cara realmente intragável. Mas em coisas referentes a futebol, por mais que ele fosse um cara muito estourado, eu até gostava das opiniões dele do futebol, né? Mas o que acontece? Ele entrou numa parada de caçar red pill, de bater, tipo assim, criticar homem, falar sobre feminicídio, coisa do tipo. Pra encurtar a história do vídeo dele, basicamente uma mulher chegou pra ele e falou: Ó, eu fui violentada, fui agredida e tudo mais, blá 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 blá. Aí ele escutou aquilo ali e é isso que eu falo, cara. Quando você tem algum tipo de pauta, algum tipo de pensamento, quando você é uma pessoa que é usável, né, que é manipulável, as pessoas não têm nenhum tipo de zelo por você. Elas nunca pensam, pô, cara, esse cara aqui tá fazendo besteira, ou tá fazendo alguma coisa. Até, vamos supor, vamos botar na perspectiva das mulheres. Ele tá fazendo uma coisa boa, que é denunciando homens que agridem mulheres. Vamos botar nessa perspectiva. Aí o que acontece? Em vez das mulheres falarem assim, pô, cara, esse cara aqui, eu não vou chegar e ficar acusando pessoas falsamente pra prejudicar ele, prejudicar as pessoas, prejudicar alguém que eu não gosto, porque esse cara faz um trabalho bom para as mulheres. Perspectiva das mulheres, não dos homens. Faz um trabalho bom para as mulheres, né? Vamos botar nessa perspectiva. Não, mas a mulher simplesmente chega e fala: Não, vou usar ele. Tem uma plataforma forte, ele bate pra cacete, vai botar a minha desavença no pau, então isso é muito bom. A mulher chegou pro cara, falou: Ó, fui agredida, isso e aquilo. Esse aqui é o cara e tudo mais. Ele fez um vídeo e bateu 100 mil visualizações. O cara que foi falsamente acusado ficou desesperado. E depois, quando o tal do Guipa foi puxar no fundamento, a mulher tava mentindo, a mulher simplesmente apagou as redes sociais e falou pra ele assim: tu fez o vídeo lá, apaga lá, foda-se, eu não quero prejudicar esse cara, eu menti. Aí ele foi falar com o advogado da mulher, viu que era cagada, foi falar com as mulheres que conheciam do entorno dessa mulher, viu que era cagada. Aí ele fez um vídeo se desculpando com o cara. Depois de literalmente ter fudido a vida do cara. Tu expôs o cara pra mais de 100 mil pessoas, irmão, uma falsa acusação, por uma coisa que você não sabia. Porque eu tinha foto, eu tinha vídeo, eu tinha não sei o que. Porra, tu é da polícia, por acaso? Tu faz perícia, alguma coisa do tipo? Pra tu chegar e expor. Uma coisa é você falar um caso, falar, ó, eu conheço um caso e tudo mais,
outra coisa é você botar o cara para rolo para 100 mil pessoas. Aí tem um cara lá que, porra, é vizinho dele, conhece ele, prejudica o cara, bate no cara, mata o cara, como já aconteceu, faz algum tipo de coisa e vida que segue. Aí ele fez um videozinho falando, não, é. Aí é sempre aquela coisa, né? Falando que a mulher fez cagada, mas ela prejudica a vida de outras mulheres que queriam denunciar. É sempre aquela coisa de morde a sopra, sabe qual é? Se fosse o cara, porque quando vai gravar um vídeo falando do cara, que o cara bateu, que é isso e aquilo, aí os caras são leão. Mas quando pegam a mulher numa falsa acusação, que é literalmente o que a maioria dos homens falam hoje, que ele é contra, né? Que ele diz ser contra, dos homens fala, acontece com ele. Aí ele vai dosando. Ele vai dosando. Aí ele fala: não, vamos ver, que não sei o que. Agora eu tô do lado do cara. Depois de ter fudido com a vida do cara ter ficado desesperado, o cara ficou com medo, mano. Até ele fala: o cara ficou desesperado com medo, porque o vídeo deu mais 100 mil visualizações. E realmente, cara, pra um cara chegar, ver aquele vídeo, ver o Guipa puto, aí meio que incorporar aquilo, encher o cara de porrada, matar o cara, fazer o cara perder o emprego, destruir a vida do cara socialmente, já era, cara. Isso já aconteceu. E tem uma coisa que deixa isso muito claro, como ser humano, ele tem essa coisa de sempre. Quando eu digo ser humano, eu digo mais o brasileiro, né? Ele tem essa visão de que ele vai tentar corromper as coisas ao seu redor, custe o que custar. Eu lembro daquela coisa da. Acho que é. Soraya Tronic, né? O nome dessa deputada, dessa senadora. Acho que ela é senadora, se eu não estou enganado. Posso estar falando besteira, mas acho que ela é senadora. Teve um. Ela acusou um cara. Ela acusou um cara de. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira. Faz um tempinho que eu vi isso. E eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu esqueci. Mas acho que ela acusou um cara de ter abusado de uma mulher, ter engravidado uma mulher e tudo mais. E aí, o cara chegou e falou: eu não fiz isso. Você está falando besteira. A suposta filha do abuso, ou filha do abandono, alguma coisa desse tipo, chegou e falou assim: cara, essa mulher é maluca, isso não aconteceu. Eu sou a filha que ela tá citando, isso não aconteceu. Ela é maluca. Aí, ela, para poder dobrar a aposta, fala: não, eu não acredito nela, eu não acredito no cara, e ele tem que provar que ele não é filho daquela mulher. Então, que ele faça um teste de DNA. Ou seja, o ônus da prova é do acusado, mano. Não é do acusador. Ela tá acusando o cara de uma coisa e quer que não. Se você quer provar que você não é esse cara, você não é o pai dela, você não é um violentador, simplesmente faça o seguinte: faça o exame de DNA. Então, o ônus da prova é simplesmente do cara. O cara é acusado, ele tem que provar que ele não é. Que ele não fez aquilo. Sendo que se ela tem uma acusação, ela vai lá, bota todas as provas na mesa e de fato se entra em um processo. Mas não. Chegou na rede social, descaralhou o cara na rede social e ficou por isso mesmo. Por quê? Questão de manipulação. Ela tem as massas, ela tem as mulheres, ela tem uma pauta estabelecida das mulheres contra os homens e tudo mais. Então, para ela, é agradável. Para ela chegar e ferrar com a vida do cara e manipular o ambiente, ela não tem nada a perder. Mesmo que ficou escrachado que ela perdeu, que tudo que ela tava falando é uma grande loucura, mesmo sendo provado, ela conseguiu inverter os papéis. Jogar toda a culpa do cara. Porque ela fala: não posso provar, mas se ele fizer o exame de DNA, a gente vai saber a verdade. Ou seja, manipulou o ambiente. Isso é uma coisa muito comum do próprio brasileiro, né? Ele tenta manipular as coisas a seu bel prazer, né? Mas aí, voltando ao meu desabafo, como um ex-carioca, né? Porque eu virei um ex-carioca, eu não sou mais carioca mais. Eu fico até com vergonha. Fico até com vergonha de falar que eu sou carioca hoje em dia. Tô eu em casa, aí eu falei: pô, cara, acho que eu vou ver o jogo do. O jogo do. Faz tempo, né? Faz muito tempo que eu não vejo o jogo do Flamengo. Eu vou lá ver o jogo do Flamengo da Libertadores. Aí, como eu não tenho sócio torcedor, obviamente eu não sou maluco de ter sócio torcedor caro. Caro entre aspas, né? Sócio torcedor caro, sendo que eu não moro no Brasil, mas então eu fui cancelei meu sócio torcedor. Tinha um sócio torcedor do Flamengo. Aí eu pensei: pô, cara, não tem mais sócio torcedor, eu sempre, como sócio torcedor, eu nunca gostei dessa coisa de ficar na favelada, no meio daqueles favelado, cerveja pra tudo que é lado, maconha pra tudo que é lado, aquele cheirão de maconha pra tudo que é lado. Tu chega em casa fedendo a maconha. Eu nunca gostei desse ambiente da Norte, né? Eu acho Norte coisa de pessoas de baixo clero, né? Pessoas. O povão, né? Arlé. Eu gosto da leste inferior. Eu gosto de ficar ali na leste inferior, ver o jogo de frente, né?
e tudo mais. Eu acho a visão da Norte horrível, aquela barulhada na Norte, aqueles caras enchendo o saco na Norte, nunca gostei. Então eu falei, pô, cara, eu preciso pegar uma leste inferior. Aí eu tava vendo a situação dos ingressos do Maracanã. Eu falei, pô, a leste inferior vai ser vendido rápido, né? Então eu vou fazer o seguinte, em vez de comprar no site, eu vou comprar na mão de algum cambista. Eu pensando. Aí eu já tinha eu já conheço um grupo de cambistas. Aí falei com um cara que eu já tinha comprado algumas vezes um ingresso com ele, né? É até um gordinho. Aí eu falei, o cara falou, pô, irmão, você tem ingresso pra leste inferior? Ele, pô, tenho 3, cara, não sei se vai precisar de quanto. Eu falei, pô, vou precisar de um só. Aí o cara, não, beleza. O que eu fazia antigamente? O que eu fazia? Eu falava com um, falava com outro, falava com 3, 4 caras. Porque se um vendesse antes, ou o outro sumisse, ou não encontrasse, já tinha outro cara na. Já, digamos assim, de backup, e eu comprava com o outro. Então, tipo assim, carioca, né? Aí o cara vai até falar, pô, Pifania, mas o cara que você marcou com o cara pra comprar, o cara tá com o ingresso ali, você não vai comprar na mão dele, você já comprou na mão do outro, prejudicou o cara. É, assim que funciona no Rio de Janeiro, e é assim que eu pensava. Eu sempre disse que eu sempre fui filha da puta. Aí, beleza. Aí eu cheguei, falei com esse cara, falei, pô, já conheço ele mais ou menos. Ok, marquei com o cara, ele falou, não, me encontra lá no, como eu posso dizer, tem um barzinho que é muito conhecido dos flamenguistas, perto do Maracanã, nos entornos do Maracanã, né? Ele falou, pô, vou estar lá, vai ter a bandeira tal, vou estar lá perto da bandeira. Eu falei, beleza, show de bola. Peguei o Uber, aí o Uber foi chegando perto do Maracanã. Aí o Uber falou, ih, o trânsito tá muito ruim, que não sei o que. Faz o seguinte, cara, eu vou te largar aqui numa rua aqui, aí dá pra tu ir andando, é rapidinho. Aí eu parei, pensei, falei, não, de boa. Aí quando ele me largou na rua, eu olhei assim, aí dá aquele start, eu lembrei. Eu falei, puta que pariu, eu vou ter que andar uns 15 minutos. Aí eu pensei, falei, pô, cara, o Uber foi até caro. Como ele me deixou um pouquinho antes, o cara até falou, não, pode ficar tranquilo que isso aqui é descontado. Quando eu cheguei até o final, te larguei aqui, é descontado. Sabe o que o maluco do Uber fez? O maluco me largou ali. O maluco foi até o ponto aonde ele deveria me largar e ficou ali esperando. Aí eu dei mole também, né? Eu olhei no celular, né? Que já tinha acabado a corrida. Botei o celular no bolso e meti o pé. Aí o cara foi até o local, eu paguei a parada integral, porque ele foi até o local, como se eu estivesse ainda dentro do carro. Ou seja, botou no meu rabo, me deixou num lugar ruim, esperou o trânsito sozinho, foi lá, passou do trânsito e pegou a corrida integral. Ah, eu já tomei um capote aí. Mas aí tu aceita falar, ah, cara, eu tô no inferno, eu vou abraçar o capeta, né? Eu tô no inferno, abraço o capeta, né? Então abraço o capeta, porra, transa sem camisinha com o capeta, fala logo tudo que tem que fazer. Cheguei, andei, fui até o local pra pegar o ingresso. Cadê o maluco? Cadê o maluco, ouvinte? Quando eu fui ver, já tava bloqueado no WhatsApp. O que aconteceu? O maluco, provavelmente. Ele já tinha outras pessoas também, já tinha feito aquele esquema onde você tem algumas pessoas. Ele vendeu todos os ingressos, olhou e falou: vendi os ingressos, bloque no cara e foda-se, vou tomar minha cervejinha e vou curtir meu jogo no Maracanã. Aí cheguei no local, olhei, abri o celular, olhei, vi que eu paguei integral na 99 Pop do cara do Uber. Aí eu falei, porra, me fudi no Uber. Aí manda mensagem pro cara, o cara tá bloqueado. Aí eu, porra, ali nos entornos do Maracanã, pô, fedendo, basicamente, né? Fudido. Ah, fedendo, fudido. Tomando golpe de todo mundo. Eu falei, caralho, e agora? O que eu faço? Aí vou atrás de outro cambista. Aí chego perto do cambista, fala assim, pô, paizão, quero ingresso. Aí o cara já vem me dar uma facada. Aí eu falei, não, eu aceito pagar essa facada. O teu dinheiro é merda, teu dinheiro é real, é merda, é lixo pra mim, então tudo bem, eu aceito a facada, não tem problema, eu quero ver o meu jogo. Aí o cara fala assim, não, toma, pega aqui o ingresso, me paga aí e vida que segue. Aí eu falei, não, não, assim não. Eu sou burro, mas nem tanto. Tu vai comigo até a roleta, parceiro. Eu não sei se esse ingresso é verdadeiro ou não. Aí ele, não, que eu não sei o que, que eu tenho que continuar vendendo, papapá, pipipi, popopô. Aí o cara falou que não ia. Aí como eu tava com pressa, que eu gosto de ficar bem, eu gosto de chegar um pouco bem mais cedo, entrar bem mais cedo para poder ficar de boa lá, pegar um lugar bem localizado, mesmo sendo na leste.
Aí eu falei, pô, me dá aqui o teu ingresso pra eu ver. Ah, eu olhei o ingresso assim, fiquei olhando. E falei, pô, esse ingresso aqui não é. Provavelmente não é. Não vale porra nenhuma, né? É um ingresso falso. Aí o cara roncou, aí eu ronquei de um lado, ele roncou de outro. Aí eu falei, pô, irmão, vamos lá, pô. Vamos fazer o seguinte: eu te pago mais 30 contos se tu ir lá comigo. Vambora pra gente testar essa porra aí? Pra tirar a prova? Aí o cara, não, que eu não sei o quê, papapá. Aí o cara foi, reclamou e meteu o pé. Aí fui atrás de outro cambista, aí consegui pegar, mais caro ainda, ingresso, né? Mais caro, porque a Leste eu acho que a Leste já tinha esgotado, agora não lembro, eu nem procurei se tinha Leste ainda. Aí fui na Leste, aí eu falei com o cara, não, beleza, eu vou lá contigo. O cara foi, eu entrei e consegui ver o jogo, de boa, isso aí. Mas tomei duas carcadas. Por quê? Se eu tivesse no Rio de Janeiro com a mentalidade de carioca, eu teria marcado com vários caras para poder comprar o ingresso, fudido todos e comprado só com um. Questão do Uber, eu não tinha dado uma cagada dessa, ia saber que o cara ia me dar um apavoro, tentar me dar um apavoro e ganhar vantagem. Fiz nada disso, me ferrei. Mas é aquela coisa, os caras vão tentando te manipular, as pessoas vão tentando te manipular. O cara fala, não, vai tá tudo certo, eu vou te deixar aqui, não vai descontar totalmente integral, pode ficar de boa, é melhor para mim para eu poder voltar também. Como acontece com um cara cambista que queria me vender o ingresso, mas vendeu antes. Como acontece com o outro que tava provavelmente com o ingresso falso, não tem como provar, né? Mas dava para perceber que o ingresso não era meio estranho. Então você percebe que a todo momento vagabundo querendo te fuder. E sempre numa coisa não direta. Porque quando alguém quer te fuder diretamente, você já entende. Mas principalmente o povo carioca brasileiro médio, ele tá meio que tá te estuprando, fazendo carinho e rindo. Como se fosse fazendo amor. Mas ele tá te estuprando. Ele não tá fazendo carinho. Não é um sexo. Não é uma coisa que os dois querem. Ele tá te estuprando, mas ele tá tentando te convencer que aquela violência que você tá sofrendo, na verdade vocês estão fazendo amor. Quando não é isso que tá acontecendo. Daí você pensa, pô, foi, né? Deu mole, tu foi burro. Fui burro. Fui burro pra cacete. Mas piora. Cara, piora a parada, cara. E são coisas que eu já sabia que acontecia, só que eu esqueci, cara. Eu esqueci que isso acontecia. Aí eu chego em casa, aí, pô, chega em casa, tu quer comer uma besteira, né? Ah, bebeu, tudo mais, tá alegre, quer comer uma besteirinha. Vou eu pedir uma entrega no iFood no McDonald's. E eu espero que o iFood foda com a vida dos entregadores, cara. Agora minha cruzada mudou. Minha cruzada é contra entregador de iFood também. Eu tenho uma nova cruzada. O cara falava pra mim que trabalha no iFood, fazendo entrega. Porra, já fecha até a mão só no ódio, filho. Só no ódio. Aí, o que acontece? Eu não sei se em outros estados são assim, mas no Rio de Janeiro, quando tu ganha conta no iFood, tem aquela coisa dos 4 últimos números do seu celular, fica como se fosse o código para você dar pro cara do que tá fazendo a entrega, né? Para ele confirmar a entrega. Porque como tem muito roubo de alimentos, tipo de coisa, de entrega de iFood, de lanche, os caras botam isso para poder o favelado não roubar a comida, né? Aí tu pensa, pô, era o quê? Era, sei lá, eu cheguei em casa até rápido, né? Era quase 1 hora da manhã, alguma coisa assim. Só tinha o McDonald's aberto, porque eles são espertos, eles ficam abertos um pouquinho mais longo quando é dia de jogo, principalmente jogo do Flamengo, né? E aí beleza, aí eu pedi a entrega, aí quando eu cheguei em casa, pedi a entrega e fui tomar um banho. Aí eu vejo o celular, o cara mandando mensagem pra mim. Aí eu até falei, pô, será que o cara chegou rápido? Aí, pô, cheio de espuma no corpo. Aí eu saí do banho assim, pego o celular. Aí o cara manda mensagem assim, ó. O cara manda mensagem seguinte mensagem. Pô, cara, tô com um problema aqui, que não sei o quê. Tem como tu me dar teu número de telefone pra eu te ligar quando eu estiver perto e tudo mais? Eu falei, não, beleza. Aí, na inocência, eu passo o meu número de telefone. Aí, qual é a mentalidade do cara? Esses caras já sabem que o número de telefone, o código, é os 4 números finais. Passei meu número de telefone, o que o cara fez? O cara botou o código, deu como entrega feita, aí sai do banho, bota a roupinha, deito na cama, aí pego o celular assim, não vejo, aí eu vejo
fica na tela do celular aquela coisa do iFoodzinho, aquele símbolo do iFood no celular, né? Como se estivesse mandando a mensagem ou como se eu tivesse ido para um outro estágio de entrega. Aí eu olhei assim e falei, ok, vou aguardar, nem abri o aplicativo. Quando eu abro o aplicativo, entrega já feita. Aí eu parei, pensei, falei, porra, como assim entrega já feita? Aí eu pensei, fui pensando, cá com meus botões. Aí eu falei, pô, será que... Como o cara entregou isso aí? Porque mesmo se ele fosse entregar pra tentar dar um golpe, tinha aquela coisa do tempo, que ele não encontrou a pessoa e tudo mais, ele precisa do código. O que aconteceu? Aí eu olho ali a parada do código, o código são os 4 números final do meu telefone. Aí eu falei, pô, não é possível, cara. Pô, eu tô sendo mijado desde que eu tô indo pro Maracanã, até quando eu volto em casa eu tô sendo mijado. Então é o típico jeitinho brasileiro, né? O cara tenta te enrolar, tenta te colocar numa situação confortável e empurra a cenoura em você, né? Mas eu mereci, eu entendo que eu mereci. Terra de vagabundo, tem que ser vagabundo também. Porra, cresci no meio do lixo, tô dando mole pra rato. Aí é foda, né? Aí não tem como. Mas isso, e aí eu pensando sobre isso, né? A questão não é nem o dinheiro, cara. Não é nem o dinheiro. Tipo assim, é merreca, cara. É merreca. A questão é que, tipo assim, os caras fazem sem pensar duas vezes. Os caras fazem sem pensar duas vezes. E o pior, cara, e é a sensação de que tu é feito de otário, tá ligado? Que tu tá sempre numa situação onde você tem que ficar olhando pro lado e pro outro, desesperado, sabendo que em qualquer momento alguém pode te dar uma pernada, principalmente no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio de Janeiro. E aí você vê vários relatos, até os caras que são próprios, os cariocas mesmo. Eu tava vendo relato de um carioca, que o cara crescido, vivido no Rio de Janeiro, foi um tempo pros Estados Unidos, depois ele voltou, ele tava falando que quando ele chegou pra um lugar para beber, o cara queria pagar mais caro para ele. Aí ele falou, pô irmão, sou carioca, não sou gringo não, tá cobrando mais caro pra mim por causa de quê? Ah, o cara, não, eu sei que tu é brasileiro, que não sei o quê, mas de vez em quando vêm uns paulistas aqui, então eu tenho que dar uma facada neles, ou seja, já é a mentalidade de fuder o outro cara, tá ligado? É uma mentalidade meio que incorporada no povo carioca e no povo bochileiro, né? Mas aí você vai para a questão da Austrália, tem uma coisa interessante. Logo quando eu comprei a minha primeira bike elétrica, eu dei mole que eu comprei uma bike elétrica de fêmea, né? Porque, digamos assim, bikes elétricas, elas são meio que feitas, quando elas são chinesas, elas são feitas pro povo chinês. Então, eles baseiam o peso, eles baseiam tudo, a configuração da bike, tudo configurado no molde chinês, né? Como se fosse para um chinês que ele fosse vender. Ah, mas ele não está vendendo necessariamente para um chinês. Ok, mas a mentalidade dele é que ele vai vender, é que ele vai produzir as coisas em prioridade para um chinês. E eu comprei uma bike elétrica que ela era feita para mulher. Como posso dizer assim? A estrutura dela de peso é feita para mulher, uma mulher sei lá, uma mulher de 1,50 m, 45, 50 quilos. Porra, eu sou um ogro. Eu não peso 40 quilos, 45 quilos. Pô, puta que pariu, né? Eu não sou uma fêmea pra pesar 45 quilos. Aí eu comprei essa bike, ela sempre furava o pneu de trás. Ela sempre furava o pneu de trás. Aí, cara, teve uma vez que, tipo assim, furou cada semana. O final de semana é quando eu pegava a bike pra andar, tipo assim, rodar a cidade toda, rodar tudo que tem os parques e tudo mais. Cara, todo final de semana, assim, numa sexta, um sábado, o pneu furava, porque eu rodava pra cacete. Aí eu consertava o pneu, furava de novo. Foi 3 semanas seguidas, eu ficando puto com aquilo. Na primeira semana, eu fui, quando estourou o pneu, eu fui numa loja de um, de um chinês. Aí o chinês olhou assim, o chinês perguntou, você vai querer que eu só conserte a câmera de ar, você vai querer trocar tudo, botar um pneu anti-furo e tudo mais. Aí eu falei, não, só conserta a câmera de ar. Aí estourou de novo. Aí mesma coisa. Na terceira vez, ele fez, ele falou pra mim a seguinte coisa, o chinês falou isso pra mim, pra ele era muito bom que eu ficasse toda hora furando o pneu e ir lá consertar com ele. Só que na cabeça dele, ele pensa assim, porra cara, se toda hora eu conserto e eu tô consertando essa parada, eu acho que ele pensou assim, tá? Não tem como, não tô na cabeça dele, mas ele fala: toda hora eu tô consertando, tá furando. O cara vai começar a achar que eu tô fazendo mau serviço, ou o cara simplesmente vai parar de vir aqui, uma coisa do tipo, ou eu vou perder um freguês. Aí o chinês virou pra mim e falou a seguinte coisa: ele falou, cara, eu faço até um preço menor pra você. Eu sei que são US$ 65, mas eu faço um preço menor pra você.
troca esta porra desse pneu, bota esse pneu aqui, bota essa câmera aqui, que você não vai ter mais pra tua bike. Essa bike são bikes de mulheres, pra pessoas com um certo tipo de peso e tudo mais. Aí, tipo assim, o cara, pô, não é pra um cara que pesa 75 quilos. Um cara de 75 quilos não tem que estar em cima de uma bike dessa, uma bike de mulher, porra, uma bike de fêmea. Faltou me chamar de homossexual, né? Que ele não vai. Ele não ia estar errado. Ele não ia estar errado se ele me chamasse de homossexual. Aí ele falou: pega esse daqui, coloca esse daqui que você não vai ter mais dor de cabeça. Eu não tive mais dor de cabeça. O cara poderia ficar ali, ó, toda semana, remendando a câmera de ar, remendando as coisas. Não, ele simplesmente parou, falou: troca essa porra, bota isso aqui o certo, isso aqui é melhor pra você. Ah, essa bike tem que se adaptar com esse pneu aqui, com essa câmera de ar, tem que ser totalmente trocado, por conta que não, quem tá rodando em cima dessa bike não é uma mulher, é um cara. Porra, é um orc que tá em cima dessa bike aí. Você tem que trocar isso aqui. Você pode perceber que o pneu que sempre estoura é o pneu de trás, não é o pneu da frente, tudo mais. É que nem moto, ele tá aí explicando. Aí eu parei, eu pensei, falei, caralho, vou fazer isso. Mas na minha cabeça, isso quando eu tô falando isso, não tinha tanto tempo de Austrália, não, era no começo. Mas eu ainda tava com aquela mentalidade do carioca, de que esse cara tá falando isso aqui pra eu pagar mais caro, e vai continuar acontecendo a mesma coisa, mas ele vai botar um dinheiro forte no bolso. E não, cara, não é isso que aconteceu. O cara explicou, o cara mostrou, realmente a parada funcionou, não estourou mais, não deu mais dor de cabeça. E tipo assim, qualquer problema que eu tivesse, eu ia nesse cara. Alguém me perguntasse uma coisa sobre bike elétrica, eu mandava ir nesse cara, sempre nesse cara. Por quê? Porque esse cara, ele não tentou me enrolar, ele não tentou me manipular para eu comprar uma coisa mais cara, para eu botar dinheiro no bolso e ele sair vencendo. Não. Ele simplesmente quis resolver um problema. Só que você não vê isso no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Quando alguém faz isso, é só a primeira vez para te convencer, mas depois ele vai tentar te ferrar, ele vai tentar ganhar em cima de você. E aí, cara, quando eu olho esse tipo de coisa, simplesmente no Rio de Janeiro, e essa mentalidade do brasileiro de forma geral, tá? Não é só. Você vê até os próprios brasileiros que estão na gringa, eles pensam dessa forma também, numa coisa específica do povo carioca. Claro que o carioca é especialista nisso, né? O brasileiro ele meio tem aquela mentalidade de. Tem até uns testes que fazem sobre isso com crianças, né? Que você bota alguma coisa e fala pra ela: ó, se você não comer uma bala, tem uma bala ali, uma bala, um pirulito. Você não comer esse pirulito em 1 hora, você ganha 3. Então você espera. Só que o brasileiro tem aquela mentalidade que ele quer as coisas muito rápido, né? Ele quer tudo muito rápido, ele quer tudo agora, tudo agora. Mesmo que sejam migalhas. Ele não consegue ter uma preferência temporal maior, né? Ele quer tudo muito rápido. E às vezes esse rápido que ele vai ganhar é só migalha. Só que aquela coisa, a mesma mentalidade que eu tava conversando com a mulher velha esses dias. A mulher virou pra mim e falou a seguinte coisa. Tá falando de política, né? Ela, eu sei que tá tendo muito roubo no Brasil, isso, aquilo, mas eu vou votar no Lula. Eu falei, por que tu vai votar no Lula? Eu quero saber, né? Eu sempre quero saber. Eu não fico muito puto com o pessoal que vai votar no Lula, que eu não sei o que. Fala Bolsonaro, vota, sei lá, Renan Santos, vota quem você quiser. O país é teu. Mas eu fico curioso, eu falei, por quê? Eu sempre quero saber o porquê. Eu gosto de escutar o motivo da pessoa, né? E, cara, essa preferência temporal que o pessoal tem de querer tudo, e como não tem nada, qualquer migalha que você joga vale a pena. A mulher falando a seguinte coisa: eu sempre fui no caso, essa mulher é nordestina, tá? Eu sempre fui uma mulher nordestina, nunca tive nada, mas eu lembro que quando o Lula entrou no poder, eu pude comprar uma televisão grande, pude comprar móveis, isso e aquilo, as coisas ficaram mais baratas pra comprar e eu tive mais acesso. Eu fiquei olhando assim, eu falei, mas foi o Lula que fez isso? Foi o Lula PT. Cara, você vê a abertura comercial do Brasil, porque o Brasil, porque o pessoal não lembra, cara, o pessoal que é mais novo não lembra. Mas o Brasil era comercialmente tudo fechado, cara. É tipo assim, era alguns monopólios que pegavam alguma coisa de fora e botavam um preço extremamente alto. Não era porque as coisas eram muito caras. Claro, o padrão brasileiro vai ser caro. Mas não era só isso. Era simplesmente porque existia barreiras comerciais. Então, você não podia chegar, você não podia importar uma coisa
por exemplo, teve um período onde o pessoal importava muitos jogos. Então o cara comprava o jogo na China, uma porrada de jogos, pegava e vendia no Brasil. E aí isso começou a se difundir, por exemplo. Então a tendência é o quê? Os jogos ficarem mais baratos. Antigamente não, antigamente para a empresa vender um jogo tinha que passar por uma, sei lá, Americanas, sei lá, Casas Bahia, uma coisa grande assim. Depois, quando teve a abertura do mercado, quando ficou mais fácil as coisas entrarem, as coisas ficaram mais baratas. Mas a pessoa entende que isso foi o Lula que fez essa abertura, o Lula que deu esse poder pro pessoal ter poder de compra, comprar essas coisas de fora e tudo mais, coisas importadas. E aí, vamos supor, mesmo que tenha sido o Lula, cara, isso é um mínimo. Isso é um mínimo. Tá ligado? É um mínimo que se deve fazer para ter um comércio. Eu não vou dizer que é um comércio bom, mas é um comércio palatável, minimamente aceitável. Isso é um mínimo. Só que aí, como eu digo, como as pessoas elas têm uma necessidade de buscar coisas rápidas, ter aquela dopamina muito rápida, e geralmente está todo mundo passando a mão na bunda dela, quando alguém chega e joga uma migalha, ela aceita, ela fica muito feliz com aquela migalha, e ela fala assim, pô, já que ele me deu essa migalha, daqui para frente, tudo que aquela pessoa fizer, eu tô a favor, eu vou confiar nela. Não, cara, a confiança, ela não é porque a pessoa te deu alguma coisa, porque a pessoa foi boa com você em um momento. Não, é uma coisa que é um contrato que vai sendo renovado a todo momento. Então, por exemplo, o cara chega pra mim e fala, eu tive uma mulher que ela me ajudou quando eu tava na baixa. Ok, naquele momento ela foi uma mulher maneira. Vamos botar nessa perspectiva. Mas, passou 10 anos e a mulher tá vendo a vida, tá te transformando a sua vida em uma merda, você não pode ficar agarrado àquela migalha que você recebeu lá atrás. Ou talvez não seja uma migalha, foi uma coisa que realmente a mulher ficou do seu lado, ou teu pai, a tua mãe, você não pode ficar preso a isso, cara. É um contrato que vai sendo renovado, cara. Imagine que você pegue uma empresa, a empresa fornece algum produto para você. Ela forneceu no tempo certinho, qualidade diferente das outras. Depois de um tempo, ela passou a te fornecer o produto merda, baixíssima qualidade, preço mais caro. Aí tá falando, não, vou ficar com ele aqui porque lá atrás eu tive um benefício, ele ganhou minha confiança. Não, a confiança é uma coisa tem que se renovar. Mas como todo mundo tá meio que numa escassez, tá tomando golpe de todo mundo, de todos os lados, aquele primeiro que der um pouquinho vai ganhar uma confiança eterna. E o brasileiro tem muito disso, cara, tem muito disso. Eu vejo que na mentalidade do gringo, não. O gringo pensa assim, tu tem que me fornecer um produto de qualidade e tem que continuar me fornecendo um produto de qualidade. Tanto é que tem muitas lojas que elas vão oferecendo promoções, vão oferecendo benefícios enquanto você estiver naquela rede daquela loja. No Brasil, não. No Brasil, você vai ganhar essa migalha aqui, a partir do momento que você assinou esse contrato, é pro resto da sua vida. E assim que vai. Então, você olha que a todo momento o pessoal em escassez querendo tirar vantagem, usando do meio da manipulação, né? Vendo ali alguma brecha, alguma facilidade que você tenha por não estar prestando atenção, por você ser burro, por você ser bobo, por você ser uma presa fácil. E quando você passa por essa barreira das pessoas que estão tentando ali te usar, te manipular para tentar ganhar alguma coisa, você vai para um outro estágio, onde vão ter pessoas ali que vão fazer inicialmente um bom acordo com você. Aquele acordo inicial, ele é só o inicial. Depois que você assinar, depois que você cair na teia dele, acabou. Ele não precisa mais te dar um bom serviço, ele não precisa ser uma pessoa cordial com você. Tudo daquilo que foi construído ali no início, meio que é jogado no lixo, e o cara começa a entrar naquela perspectiva. Enquanto esse cara tá aqui, eu tô fornecendo serviços, esse cara tá pegando meus serviços, eu vou encontrar ali alguma situação, alguma brecha para tentar arrancar o máximo que eu posso dele, e depois ele vai embora, ele tô mudando, ele vai embora lá, e eu já consegui o que eu queria, e eu parto para outro. É a mentalidade, cara, é de canibais, né? E eu fico bobo mesmo eu sendo um carioca, e eu ter ficado um pouquinho longe dessa situação, quando eu piso no Rio de Janeiro, parece que a parada não é que tá na mesma situação que eu conhecia. Não, ela piorou, cara. Ela ficou pior e, tipo assim, mais cruel, e os caras vão se adaptando cada vez mais. Só que eles não percebem, cara,
que isso é uma coisa ruim para a sociedade. Porque se você vai e fode, teve até um ouvinte que falou sobre isso. Mas se você vive uma sociedade de bicho, você tem que agir igual a bicho. Eu concordo se for numa questão defensiva. Questão defensiva, tudo bem. Mas de graça, eu não vejo vantagem, porque você vai foder com a vida daquele cara. Aquele cara vai aprender que tem que ser um bicho. Aí ele vai foder com outra pessoa. Aquela outra pessoa vai aprender que tem que ver um bicho. E aí você vai gerando uma sociedade de bichos. Por isso que é muito comum, principalmente na gringa, eu sei que é muito mais forte no Canadá, mas na Austrália também tem isso. As pessoas terem um pé atrás com pessoas que vêm do Sudeste Asiático e os indianos, né? De forma geral. Por quê? Porque eles dão muito golpes. E as pessoas caem nesses golpes. Mas elas pensam a seguinte coisa, cara, eu vou nessa situação, se eu cair, eu vou perder, mas eu nunca mais vou me envolver, eu nunca mais vou fazer um acordo com a pessoa dessa etnia, com a pessoa desse povo. E aí eu não vou reproduzir isso pra frente, eu não vou ficar puto que ele reproduzisse com a pessoa, sei lá, da minha etnia, o meu próprio povo. Não, ele pensa, tomei com esse povo aqui, não faço mais acordos com esse povo, não trabalho, não, sei lá, não alugo uma casa, não faço absolutamente nada com esse povo, porque eu sei que esse povo é um povo que gosta de passar a mão na bunda dos outros. E aí você deixa aquele grupo meio que fechado entre eles, fazendo acordo só entre eles, porque eles sabem que quando eles forem tentar fazer um acordo com pessoas de outra etnia, outros povos, o pessoal não vai querer fazer um acordo. Eu lembro que eu fui comprar um notebook uma vez, que era com um indiano. Eu fiquei meio bolado assim. Aí eu olhei o indiano, quando eu olhei a cara dele assim, ele era um indiano como eu posso dizer, ocidentalizado. E ele estava vendendo um preço bem abaixo. Um preço bem abaixo. Porque quando você compra. Porque o que acontece? Quando você compra alguma coisa de indiano, eu vou dar um exemplo aqui. Você compra na verdade, você vende alguma coisa para um indiano, um carro. Vou dar um exemplo de um carro. Um indiano, ele vai comprar o teu carro e vai ficar falando, esse carro tem isso, esse carro tem aquilo. Ele te gera uma dor de cabeça. Por mais que você não vai tomar um golpe dele, porque você que está vendendo. Mas ele te gera uma dor de cabeça. E esse indiano, ele preferiu vender para mim, que não sou um indiano. Por quê? Porque ele sabe que eu não vou ter dor de cabeça, eu não vou dar dor de cabeça para ele. Eu não vou encher o saco dele. Eu não vou chegar lá e vou sacanear ele, diminuir a nota dele naquele site onde ele vende os produtos dele. Então ele prefere vender mais barato, vender para um povo que não é dele, para poder não ter dor de cabeça. Porque se ele estiver comprando, a chance dele tomar um golpe é alta. Se ele estiver vendendo, a chance do cara prejudicar ele na nota do site dele é muito alta também. Então, a melhor coisa que eu vejo que todo mundo chama os gringos de burros por conta disso, mas eu não acho que eles sejam burros. Eles vão lá, tomam um golpe, aprendem que não deve se fazer negócio com aquele tipo de pessoa, deixa aquela pessoa, aquele grupo marginalizado e só vão fazer transações com pessoas da etnia, do povo deles, mesmo sendo mais caro. Porque ele sabe ali que vai ter, digamos assim, uma fidelidade. É a mesma coisa você comprar um carro, sei lá, você tem a opção de comprar um Tesla ou comprar um carro da BYD. Aí você fala, carro chinês não é de confiança, eu prefiro pagar mais caro comprando um Tesla. Porque eu sei que existe ali, de fato, não estou dizendo que a empresa é perfeita, tá? Mas existe uma empresa que tem menos chance de me dar uma rasteira. Esse é o tipo de pensamento que os caras têm. E eles estão certos. Eles estão certos. Porque a empresa consegue, digamos assim, pessoas fidelizadas naquela empresa, a empresa se estabiliza e ela não vive à base de uma mentalidade de escassez. Eu tenho que pegar aqui o máximo possível, juntar o máximo possível e foda-se a minha reputação. E aí muitas das pessoas, principalmente os brasileiros, dizem que os gringos são burros por conta disso, mas eles estão fazendo certo. Eles vão lá, testam, veem que a parada não tá dando certo, que não tem fidelidade, eles escanteiam aquele grupo e seguem a vida deles. Só que o brasileiro não, o brasileiro sempre sempre tem aquela mentalidade de levar vantagem, mesmo que a curto prazo. E aí você vê uma sociedade doente. Então é o cara do Uber querendo levar vantagem, é o cara que tá vendendo o ingresso querendo levar vantagem, é o outro cambista querendo vender ingresso falso, é o cara, tipo assim, cara, roubando um lanche do McDonald's no meio de uma madrugada, sabe qual é? É esse tipo de mentalidade que o brasileiro tem. E aí, aquela coisa, quando você fica fora do Brasil, depois você volta e observa esse tipo de coisa,
você só tem aquela noção de que você fez a escolha certa. Eu sempre falo isso pros ouvintes que estão perguntando, vale a pena eu sair, eu ganho bem no Brasil? Eu falo, cara, esquece o dinheiro, pensa, você tá ganhando dinheiro aí que você queria, um dinheiro alto, sei lá, não vou falar pra um cara que ganha 30 mil pra ele sair e começar do zero na Austrália. Tipo assim, pra ele não vai valer a pena. Mas o valer a pena, na minha questão, é muito mais o ambiente. É muito mais o ambiente. Dinheiro, cara, dinheiro dá pra fazer, você consegue ali viver, dá pra você dar o jeito. O problema é o ambiente, cara. É você viver cercado de pessoas doentes, assim, que estão sempre querendo dar golpe, ou sempre numa visão de te usar por um propósito dela. Exemplo, o que aconteceu com o Guipa, repetindo aqui de novo. O cara ali fica falando que vai, vou caçar, vou destruir todas as pessoas, todos os homens que prejudicam as mulheres. Aí, ele não foi atacado por nenhum homem, assim, digamos assim, de tentar prejudicar a reputação dele. Foi lá, uma mulher usou ele para tentar atingiu o cara, prejudicou o cara, ela se arrependeu, mandou o Gui pra se fuder, falou, apaga o vídeo aí, vou apagar minha rede social, segura a pica que a pica agora é sua. Ou seja, ele foi usado. Merecido, tá? Merecido. Pena que foi só isso, mas foi merecido. Ele foi usado. Então, até para uma coisa que beneficia as mulheres, elas estão usando um cara que tá, digamos assim, ajudando a causa delas. E não é só especificamente das mulheres, os homens também fazem isso, cara. É todo mundo querendo ganhar vantagem. Tipo assim, é uma sociedade onde não tem otário, onde todo mundo é o cara que vai ganhar vantagem, que vai levar vantagem. É uma sociedade doente, que vive em escassez, uma sociedade de doente. E não vai mudar, e não vai mudar. Por isso que eu sempre falo, eu sempre vejo muito mais a questão cultural do que necessariamente a questão financeira, né? Porque sempre dá para você dar uma escapada em algum lugar. Sempre tem, digamos assim, alguma oportunidade. Mas você, por mais que você tenha dinheiro, cara, você vê no meio. Aí você vê as notícias do Brasil, você vê o povo brasileiro, você vê, até quando você vai assistir um jogo, você vai, o cara vai tentar levar vantagem em cima de você, até quando tu vai comprar um lanche no iFood, parceiro. O cara tá tentando levar vantagem. Você para e pensa, cara, por mais que eu tivesse dinheiro, tivesse condição, ou sei lá, eu tenho um cargo público no Brasil, porra, viver à mercê desse povo, a qualquer momento você tá tomando um golpe, ou alguém tentando te dar uma rasteira, é mentalmente muito cansativo, cara. Eu não desejo isso pra ninguém, pra ninguém.